Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje do nosso módulo de grandezas proporcionais vamos falar sobre escala. A primeira pergunta é: o que é escala? Escala é a razão que representa a relação entre dois valores de mesma medida. Nessa frase temos duas coisas importantes para destacar. A escala é uma razão e ela é entre dois valores de mesma unidade de medida. Então eu só posso ter uma escala, por exemplo, se um valor está em centímetro, o outro também tem que estar. Se um está em metro, o outro também. Então, é na mesma unidade de medida, independente de que unidade seja essa. O uso de escala é o que garante que ao fazer uma maquete, uma miniatura, um objeto, um desenho, ele não fique deformado, ou seja, que o real seja parecido com essa miniatura. Ou, por exemplo, eu tenho um desenho pequeno e eu quero aumentar ele, eu quero garantir que os dois sejam iguais, ou seja, eles mantenham as proporções. Ou seja, então, a escala mantém a proporção entre as medidas. E, por fim, escala é sempre escrita com uma razão de numerador 1, ou seja, a fração que representa ela, o numerador tem que valer sempre 1. Essa última informação é muito importante para a nossa resolução dos exercícios, bem como essas duas aqui, ó, que ela é uma razão e de mesma unidade. Então vamos lá. O primeiro exercício que a gente vai resolver é da prova cinza de 2015, questão 15. Ela é uma questão de geografia e não de matemática, e ela diz: as figuras representam a distância real d entre duas residências e a distância proporcional d em uma representação cartográfica, ou seja, você tem a distância real entre essas duas residências e um mapa, e as quais permitem estabelecer relação espacial entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica é. Então, ele já diz o que a gente precisa. A gente precisa descobrir a escala entre a carta e o real. Então, a gente já sabe qual vai ser a fração. Vai ser a fração entre o real e o mapa. Então, primeira coisa que pede, lembra que eles têm que estar na mesma medida. E se a gente olhar, aqui uma está em metros e a outra aqui está em milímetros. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é transformar os 2.000 metros do real em milímetros. Eu sei que 1 metro tem 1.000 milímetros, certo? Essa é a razão metros milímetros. Para transformar 1 metro em 2.000, eu multiplico por 2.000, então o 1.000 vai ficar multiplicado por 2.000 também. Ou seja, eu sei que 2.000 metros tem 2 milhões de milímetros. Então, passo 1, ok. A gente transformou metros em milímetros, agora temos que achar a escala. Vamos construir a escala. A escala é a proporção entre o mapa e o real. O mapa tem 40, o real tem 2 milhões. Então, eu sei que é 40 por 2 milhões. E a última informação que a gente teve no primeiro slide é que uma escala sempre tem numerador valendo 1. Ou seja, eu preciso transformar esse 40 em 1. Para isso, basta dividir todo mundo por 40. Ou seja, 40 por 40 é 1 e 2 milhões por 40 é 50 mil. E a resposta certa, quando a gente lê, é a resposta B. Certo? Agora vamos resolver uma próxima pergunta do Enem de 2016, prova cinza, a questão 144. Essa já é uma questão de matemática, mas aborda o mesmo tópico. Em um mapa cartográfico, cuja escala é 1 para 30 mil, ou seja, uma unidade no mapa corresponde a 30 mil unidades na realidade, as cidades A e B distam entre si uma linha reta de 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 20 mil, ou seja, já tenho um mapa e eu vou construir um novo, e a distância que eu tinha era do mapa antigo. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual. Então vamos ver. A gente pode encontrar nesse problema a escala entre o mapa antigo e saber a distância entre as duas cidades. Se eu sei a distância entre as duas cidades, eu sei quanto vai valer o mapa novo, né? Então vamos lá. Qual que é a escala apresentada? A escala apresentada é do mapa antigo, que é de 1 para 30 mil, que significa, por exemplo, que a cada 1 centímetro do mapa são 30 mil centímetros na realidade, e baseado nisso a gente calcula a distância real, ou seja, se a distância no mapa é de 5 centímetros, então eu faço 1 vezes 5 e 30 mil vezes 5, e
e eu encontro a distância real entre as duas cidades. Então, na realidade, as cidades estão a 150 mil centímetros de distância. Ok, agora que eu já sei a distância real entre as cidades, eu posso calcular baseado no novo mapa. Então, vamos lá. O novo mapa, ele diz, em um mapa cartográfico, com a distância de 1 para 30 mil, as distâncias das cidades A e B são 5 centímetros. No novo mapa dessa mesma região, a escala vai ser de 1 para 20 mil. Se a nova escala é de 1 para 20 mil, significa que a cada 20 mil metros da realidade, eu vou ter 1 centímetros no mapa. Então, vai ser 1 vezes algum número, vai ser a distância no mapa, e 20 mil vezes esse mesmo número tem que dar 150 mil. Por que tem que dar 150 mil? Porque 150 mil centímetros é a distância entre as cidades na realidade. Lembrando, pessoal, que essa parte de fração e de proporção, quem tiver dificuldade, existe a aula 2, fica à vontade para visitar, hein? Então, vamos lá. Eu sei que esse número é 7,5. Por que é 7,5? Porque 2 vezes 7,5 é 15. Então, eu sei que 1 vezes 7,5 vai dar 7,5 e 1 vezes 7,5 dá 150 mil. Então, como que eu descobri que era 7,5? Porque eu sei que 7,5 vezes 20 mil dá 150 mil. Ou seja, os 150 mil metros da realidade vão ser representados por 7,5 centímetros no novo mapa. Ou seja, lendo de novo a questão, resposta certa, resposta letra E. Obrigado, pessoal, por assistir mais esse módulo. Fique à vontade para assistir às próximas aulas e muito obrigada.